Olá, muito prazer, meu nome é Fabíola Simas, eu sou mentora de negócios através de uma metodologia que eu criei chamada Ser Negócio. Na metodologia do Ser Negócio, eu te ajudo a trabalhar a mentalidade empreendedora, a conseguir olhar para o que você faz aí como um negócio, como uma empresa e a organizar tudo isso, estruturar tudo isso para atrair cada vez mais clientes, faturar cada vez mais e transformar realmente essa sua especialização aí, né? Se você é esteticista, se você é profissional da beleza, se você é fisioterapeuta, transformar essa especialização num negócio propriamente dito. E muitas vezes a gente atende o cliente através do WhatsApp, né? Então, muitos dos meus clientes, muitas das minhas alunas aqui do Clube Ser Negócio, que é a minha mentoria em grupo, tem essa grande dúvida. Fábio, como é que eu gero textos no WhatsApp que vão fazer com que os clientes respondem? Você tem problema aí de conversar com os clientes no WhatsApp e não obter resposta? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar como criar textos que geram maior engajamento e resposta, textos magnéticos, onde o cliente vai ter vontade de te responder. Tudo é comunicação, tudo é saber comunicar e eu vou te ensinar nesse vídeo como melhorar a tua comunicação no WhatsApp com esses roteiros, tá? Então fica comigo. Eu já tô começando com um exemplo, né? Aqui eu não vou simplesmente te ensinar, eu já vou botar a prática do que é, né? Dá uma olhada nesse texto aqui. Você tem vontade de ler um texto assim? Você tem que pensar o seguinte, quando você abre uma revista, numa revista, normalmente o texto não tá discorrido sempre com o mesmo tipo de letra e sempre na mesma cor e só mal e mal tendo parágrafos. Normalmente vão ter palavras enfatizadas, vão ter títulos atrativos, normalmente vai ter algum desenho entre as palavras, né? Vai ter, se você abrir uma revista ou abrir um portal de notícias aí hoje, você vai ver que os textos não estão discorridos, simplesmente. Então, quando você manda um texto para o seu cliente discorrido, o cliente é desconfortável aos olhos dele. E por isso ele muitas vezes não lê e por isso muitas vezes ele não te responde. Quando você manda um texto como esse que eu estou te colocando aqui, ele já vai ser mais fácil de chamar atenção e ser lido e principalmente de você conseguir uma ação a partir desse texto. Por exemplo, nesse texto que você está vendo aí na tela, a ação que ela está pedindo é visite nosso site. Além de ela estar tentando vender alguma coisa, e ela está pedindo uma ação de venda no nosso site. Então, eu resolvi trazer de uma forma prática aqui, porque essa é uma dúvida de todos os meus alunos, né? Como que eu faço para eu criar textos que os clientes respondem no WhatsApp? O que nós temos aqui nesse texto? Vou dar alguns exemplos. Ele começa com uma apresentação. Bom dia, tudo bem? Sextou. Se você está dentro do Clube Ser Negócio, é meu aluno, você sabe que tem a minha técnica de venda e na minha técnica de venda eu sempre peço para você quebrar o gelo antes de conversar com o seu cliente, não ir direto ao assunto. Então, quando ela utiliza esse sextou, ela está quebrando o gelo dessa conversa. Logo em seguida, ela coloca o que ela vende. Isso aqui é um texto real que eu peguei de um grupo de empreendedorismo feminino que eu participo. Esse grupo serve para a gente gerar negócios entre nós, empreendedoras, que estamos lá dentro do grupo. E, naturalmente, nesse grupo, tem texto todo dia, muitos textos de muitas pessoas diferentes. Então, o que eu mais escuto das mulheres que estão dentro desse grupo? Ai, mas eu já postei um monte de vezes e não gera negócio. Se você participa de algum grupo como esse, eu te recomendo repetir, postar. Quanto mais você postar, mais o cliente vai ver o que você postou e mais você vai ficar marcada na cabeça do teu cliente. E quanto mais você utilizar de algum padrão de linguagem aí nesses teus posts, mais você vai ficar marcada na cabeça dessas pessoas que estão te lendo, tá? Então, marketing é muito sobre repetição também. Então, se você tem aí uma logo ou alguma coisa que te marca, sempre coloca nesses textos, tá? No caso aqui,
esse texto não tá mostrando a marca dessa cliente, só tá falando que é chocolates, até tem a propaganda aqui, ó, Spir Chocolates, tô fazendo propaganda para ela, então segue lá ela no Instagram, mas não tem uma logo nem nada. De qualquer maneira, ela já tá chamando a atenção da gente, né? Porque ela tá falando dos bombons, bombom todo mundo gosta, todo mundo chama atenção. E é algo que se vende meio que sozinho, eu não preciso marcar quem eu sou para dizer que eu tô fazendo aquele bombom, então eu acho muito legal isso aqui, tá? Mas se você tiver uma marca registrada aí, uma florzinha, um coraçãozinho, que você sempre manda para os seus clientes, coloca essa florzinha, esse coraçãozinho nos textos que você vai mandar nesses grupos de empreendedorismo também. Então vamos lá, vamos à nossa guia. O que eu quero ensinar para vocês? Qual o roteiro desse texto aqui? Ele começa com uma chamada para ação e ele tem uma marca registrada dela, um pouquinho de quebra-gelo aqui, o sextou. Depois ele vem com um texto em negrito. Por que em negrito? Porque ela está vendendo e ela quer enfatizar o que ela está vendendo. Trufa bombom 28 gramas, chocolate belga, vendas externas. Ou seja, ela é a vendedora externa dessa trufa bombom, certo? E aí ela coloca toda essa parte desse texto em negrito. Fabiola, como é que eu coloco um texto em negrito? Você vai colocar ele entre aspas, entre asteriscos, desculpa. Eu deixei na próxima guia, eu vou mostrar para vocês esses truquezinhos, tá? Então, tudo que você coloca entre 2 asteriscos no WhatsApp, neste momento que eu tô fazendo esse vídeo, tá? Que nós estamos aqui em outubro de 2022, essa configuração permite que fique em negrito. Depois ela dá um espaço e coloca mais uma palavra em caps lock novamente para enfatizar a palavra. Bombons, 28 gramas com 12 opções de recheio na casquinha ao leite e meio amargo. Pacotes sortidos com 6, R$30. Tá vendo? Sortidos ela coloca para enfatizar, R$30 ela coloca para enfatizar. Bombons ela coloca para enfatizar. Então você pode fazer igual nas revistas, desenhar o texto para chamar a atenção do leitor a certas partes desse texto. E como é que ela chama a atenção do leitor a certas partes desse texto? Colocando em caps lock, colocando em negrito. Como é que eu coloco em negrito, Fabiola? Coloca entre asteriscos, tá? Então você vai botar um asterisco antes do amargo, um asterisco antes do bombom, um asterisco depois do amargo, ficou em negrito. E aí ela dá muito espaço entre as palavras. Quanto mais espaço eu tiver, mais gostoso, mais confortável fica para eu ler. E ainda ela coloca esses check para enfatizar algumas coisas que são importantes para ela. Então ela coloca entregas em Balneário Camboriú, delivery, consulte taxinha somente no Pix, aceitamos cartões na opção de retirada Rua Monte Alegre. Aí você enfatiza o que você acha importante. E ela coloca, visite nosso site, né? E um link. Um link é muito interessante. É melhor que você mande um link do que você mande uma foto, porque um link não vai carregar esse WhatsApp desse cliente quando ele estiver abrindo, né? E se ele quiser saber mais sobre o que você está falando ali, é só ele clicar nesse link que vai ter mais informações. Então, você pode botar um link de alguma coisa que você criou aí no Canva, você pode botar o link do seu Instagram, o link do seu LinkedIn, o link de um antes e depois que você está divulgando aí, se você é uma esteticista, né? Links são muito legais. E aqui ela coloca atenção, né? Aqui só usamos chocolate premium Callebaut. Por que ela colocou isso aqui? É o diferencial, né? Sempre que eu ensino você a vender, eu falo para você enfatizar os seus diferenciais. Então, coloque aí uma frase de atração que você tem, pode ser aquela frase de promessa, né? Aqui no Ser Negócio, a nossa promessa é propósito, lucratividade com personalidade, né? Propósito, personalidade e lucratividade. Tudo que a gente faz aqui, a gente pensa que eu vou investir um valor e eu vou precisar retornar esse valor e mais um tanto para valer a pena todo esse meu investimento. Por isso, lucratividade, tá? E propósito. Tudo que a gente faz aqui tem que ter muito propósito ligado com o empreendedor que está por trás disso, né? Por isso que é ser negócio. E tudo que a gente faz aqui está muito ligado com a personalidade do empreendedor que está por trás, né? Se tem uma personalidade mais solta, mais descontraída, vai colocar um sextou, vai falar mais descontraído. Se tem uma personalidade mais séria, vai escrever mais sério. Então, para mim, não é você que se molda a demanda se molda a você. Então, você vai escrever da forma como você da forma que é muito especial para você.
Inclusive, um dos pilares, do início na minha mentoria individual, é justamente essa busca dessa sua personalidade através de algumas ferramentas de autoconhecimento. Então, se você não conhece muito a sua personalidade, eu recomendo que você comece a perceber coisas que você se identifica mais e coisas que você não se identifica para colocar nesse texto, né? Colocar um ícone, colocar algo que é muito personalizado seu. Essa identidade vai te marcar perante os clientes, e aqueles clientes que se identificam, ficam. Os clientes que não percebem muita identidade vão vazar, e tá tudo bem, tá? O que eu expliquei aqui para vocês? Chamada de atração, enfatizar algumas palavras, colocar espaço entre textos, tornar essa leitura mais gostosa. Muito importante. O celular ele tem mais ou menos esse tamanho aqui. Então tentem criar um texto que caiba nesse celular. Esse texto com certeza vai ser lido em qualquer grupo que você estiver participando aí, né? Que tenha bastante gente e que seja esses grupos de classificados, que eu chamo, né? Muitos desses grupos de empreendedorismo viraram grupos de classificado. Então, qualquer grupo de classificado vai chamar atenção, ou numa lista de transmissão também vai chamar atenção, tá? Trouxe mais um exemplo aqui, um exemplo criado para a clínica de estética, né? A maioria das minhas clientes são prestadores de serviços da área da beleza. Então, eu precisava trazer para vocês aí algo bem prático que eu criei junto com uma cliente minha aqui e como ficou. Olha só qual é essa situação. A gente está criando aqui uma campanha, tá? Para atrair mais clientes para avaliação. Então, como é que a gente atraiu mais clientes para avaliação? Última chamada para o corpo dos sonhos do verão. Última chamada, a gente está usando da escassez, né? Tá faltando pouco tempo para o verão, então é a última chamada mesmo. Vamos lá. Eu sempre falo de usar muito escassez e urgência nesses tuas textos para gerar aquele gatilho, né? Do cliente olhar e dizer assim, putz, realmente falta pouco tempo, eu preciso ir. Né? Isso é gatilhos mentais, eu te ensino lá dentro do Clube Ser Negócio, numa das aulas do clube. Power Shape está revolucionando a vida dos clientes, elevando a autoestima e trazendo bem-estar e o corpo dos sonhos. Olha aqui, eu tô colocando a transformação que o Power Shape está causando na vida dos clientes. Então, revolucionando, trazendo autoestima, trazendo bem-estar, o corpo dos sonhos. E eu resolvi enfatizar o que é importante para mim, o nome da técnica, né? E as palavras que o cliente quer ler. Lembra que o cliente compra benefício? Então, aqui eu estou colocando um pouco de benefício e a característica. Qual é a característica que tem e qual é o benefício que ele está trazendo, tá? Somente nessa semana farei a avaliação grátis. É a oferta que ela está fazendo para captação de avaliação. Isso aqui é uma lista de transmissão e para ser mandado nos grupos de empreendedorismo. Segue horários disponíveis. Mínimo de horários possíveis para gerar a escassez e o cliente não vai achar, eu tenho, se tu colocar assim, agende já o seu horário nessa semana, parece que tu tem a semana inteira para fazer a avaliação, que você está super disponível. Isso não gera aquela sensação de um profissional importante, né? Você escolhe marcar a hora com o médico que nunca tem hora para ti, ou com aquele médico que você liga agora e a secretária tem para amanhã de manhã. Você sempre vai escolher aquele médico que precisa esperar, certo? Você nem sabe se essa agenda que precisa esperar é real ou não, mas você sempre acha que aquele médico que precisa esperar, ele é mais importante. Então, por isso, é importante delimitar alguns horários. Inclusive, organiza a tua agenda aí para delimitar horários até de avaliação, dias de avaliação. Vai ficar mais fácil, porque a avaliação às vezes demanda muito mais tempo do que o teu procedimento. O teu procedimento já tem certinho, é sempre o mesmo cliente, o cliente já sabe o que vai acontecer, às vezes não vai demandar tanto tempo. Agora, uma avaliação, ela pode caminhar para uma conversa muito longa. Então, é bem legal que você já separe dias para as avaliações para ficar um pouquinho mais fácil de organizar essa tua agenda aí. Olha o espaço todo que eu tô deixando, olha o quanto eu tô colocando aqui, ó, enfatizando. Na quarta eu tenho 2 horários, na quinta eu tenho 2 horários. Aqui também a gente se organizou em relação a esses horários. A gente pegou a agenda dela e a gente organizou horários estratégicos. Horários à tarde, horários à noite. Ó, tenho uma oferta para horário de tarde, uma oferta para horário de noite, uma oferta para horário de manhã. Então, eu tenho duas ofertas de horário à tarde, porque ela realmente estava com mais agenda livre à tarde.
uma única para a noite, uma única para de manhã. Isso aqui era realmente a agenda dela daquela semana. Eu lembro que a gente abriu a agenda e viu que dia tu pode à noite. Ela só podia esse dia. Que dia que ela podia de manhã? Ela só podia esse dia. Então, em cima desses spots de agenda, você pode toda segunda-feira criar uma lista de transmissão para avaliação, tá? Então, assim, eu quero lotar a minha agenda, como é que eu faço? Pega exatamente essa lista de transmissão, exatamente esse texto aqui e manda aí para os teus clientes e depois me conta o que aconteceu, tá? Quer aprender mais dicas como essa? Vem com a gente para o Clube Ser Negócio, tá? O Clube Ser Negócio são 16 aulas online e ao vivo, online gravada, né? Lá na plataforma. Então você assiste, são 16 aulas, 16 práticas, onde eu te ensino a modelar o teu negócio, a criar uma estratégia de atração de clientes e a conversar com esse cliente para fechar pacotes de serviço de alto ticket. Então, vem para o clube que eu te ensino tudo isso, inclusive esse texto, como criar esse texto, tá tudo lá. Além disso, você ainda tem as aulas online e ao vivo comigo de Monos, né? A minha mentoria em grupo. E tem também o grupo VIP lá do WhatsApp, onde você pode tirar as suas dúvidas, né? Trocar ideias com profissionais de outras áreas, justamente para gerar esses insights, para gerar toda essa criatividade, né? Que gera da troca de áreas, né? Sem contar que durante as mentorias online e ao vivo, a gente faz dinâmicas para testar essa comunicação. Comunicação é uma via de mão dupla. Eu emito uma comunicação e eu tenho que receber o feedback de volta, né? Então, muitas vezes eu preciso testar isso com alguém. E lá no clube a gente tem essas dinâmicas de teste dessa comunicação que você está criando aí, das perguntas que você está fazendo, se realmente esse cliente que está do outro lado está te compreendendo, se as palavras que você está utilizando estão sendo compreendidas, estão sendo bem recebidas da maneira como você quer emitir, né? A única maneira de você fazer isso é testando. Lá no clube você tem essa oportunidade de testar sem perder o cliente, né? Porque quando você testa com o cliente, você tem a sensação de que você perdeu o cliente. Então vem para o clube que a gente pode testar sem perder o cliente, tá bom? Espero que você tenha gostado dessas dicas, mas para finalizar eu deixei aqui, 7 pontos que eu te ensinei. Ponto número 1, inicie com uma pergunta ou com uma chamada atrativa. Ponto número 2, use espaço entre os parágrafos. Ponto número 3, use ícones que lhe representem ou representem as frases, né? Tipo assim, essa frase eu quero enfatizar uma determinada situação. Então, eu posso colocar um ícone que enfatiza essa situação naquela frase. Por exemplo, lá nos bombons, ela poderia ter simplesmente colocado um bombonzinho atrás de cada palavra bombom, entendeu? Enfatize palavras, colocando elas em negritos, colocando elas em negrito. Como é que eu coloco em negrito? Entre asterisco. Isso aqui é o sinal de asterisco, tá? Você vai colocar a frase aqui no meio desses dois asteriscos. Ou pode ser só palavra, pode ser uma frase, pode ser palavra, tá? Coloque frases em itálico colocando entre o underline, né? Nosso underline. Então, sempre que você escrever algo entre underlines, você vai estar transformando aquela frase em itálico. Quero ainda enfatizar ainda mais. Coloque em negrito e em itálico. Então, dá pra desenhar muito esse texto, como um copywriter mesmo, tá? Dá pra desenhar muito esse texto. Termine com uma chamada de ação. Sempre termine com uma chamada de ação. Mande esse texto para seus amigos. Clique já no link abaixo e reserve o seu. Sempre termine com uma chamada de ação. Lembre-se que a gente está cada dia mais preguiçosos. Então, quanto mais links você tiver aí para já fazer a compra, se você estiver vendendo algum produto e tiver um link de pagamento, já manda o link de pagamento para o cliente clicar, pagar e já resolver tudo na hora, né? Então, inclua links o máximo possível. Isso profissionaliza o teu negócio, isso automatiza as funções, tu não vai precisar ficar respondendo para ele, fazendo pedido para depois gerar um link, né? Vai ficar tudo mais fácil. Então, o grande objetivo disso aqui é automatizar para melhorar o seu dia a dia aí, né? Então, manda na lista de transmissão e depois conta para a Fabi o que você achou. E se você ainda não estiver no Clube Ser Negócio, por favor, me chama aí e vem para o clube, que o povo tá tendo um baita resultado a partir desses ensinamentos do clube, a minha mentoria em grupo. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu espero que você coloque em prática e depois me chama, me conta o que você achou de tudo que eu tô te contando aqui.